Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conheci a Lúcia logo nos primeiros dias que nos mudamos ali para aquele condomínio. Conheci e já me encantei. Era uma moreninha linda, linda, linda. Tinha um jeitinho tão encantador que simplesmente me deixou louco desde o nosso primeiro contato. Ali no condomínio havia 6 casas construídas e ela morava exatamente na primeira. Lembro que eu estava no ponto de ônibus quando a gente se viu pela primeira vez. E foi ela que se aproximou, puxando conversa. Eu ali, distraído, pensando numa conta que tinha de pagar naquela semana, quando ela se aproximou e perguntou: "Oi? Por acaso não foi você que se mudou ali para o condomínio semana passada? Desculpe a minha curiosidade, mas é que eu vi vocês fazendo a mudança." Olha, repito, que moreninha encantadora. Acabamos fazendo amizade naquele primeiro dia mesmo, se bem que amizade é só modo de falar, porque já rolou, naquele primeiro dia, uma troca de olhares tão intensa que deu para sentir que alguma coisa já estava rolando, mais do que um início de amizade. Foi, digamos assim, uma atração mútua. E eu, naturalmente, não me fiz de rogado e pedi o número do seu telefone quando a gente se despediu no centro. Sorrindo assim, de um jeitinho bem provocativo, ela ainda acrescentou: "Mas é para me ligar mesmo, viu? Eu vou ficar esperando para a gente combinar alguma coisa." Olha, eu confesso que não queria muito me mudar ali para aquele lugar, mas eu senti que tinha sido a melhor coisa que os meus pais tinham feito. Vender o apartamento onde a gente morava e comprar aquela casa naquele condomínio. Tudo por causa daquela menina. Olha, eu fiquei tão interessado por ela que não consegui tirá-lo do pensamento nem naquele dia e nem no dia seguinte. Só que no fim, eu acho até que por insegurança, acabei marcando bobeira. Em vez de ligar para ela, do jeito que a gente tinha combinado, eu deixei passar batido. Repito, não sei o que deu em mim. Insegurança talvez, mas acabei não ligando. Um dia, estava chegando em casa do serviço e ao passar pela sua casa, ela apontou a carinha na janela. "Boa noite, seu tratante." Me fiz de desentendido. "Tratante, eu? Como assim? Ué, você não ficou de me ligar pra gente combinar de sair e fazer alguma coisa? Tô esperando até agora." Eu dei uma desculpa esfarrapada para justificar minha falta de iniciativa e ficamos ali de conversa por mais de meia hora. E a gente continuava se olhando de um jeito como daquela primeira vez, que não deixava dúvida nenhuma. Um estava interessado no outro. Pelo menos da minha parte, eu não tinha dúvida nenhuma. Até que no fim, por iniciativa dela mesma, combinamos de ir a uma lanchonete que tinha ali perto. Para resumir, acabamos ficando juntos já nesse primeiro dia. Olha, foram tantos beijos, foram tantos abraços. Eu fiquei ainda mais fascinado por ela e de um jeito que eu senti não tinha mais volta. Tanto que quando saímos pela terceira vez, eu não resisti e a pedi em namoro. Aproveitei que tínhamos feito amor pela primeira vez e resolvi fazer o pedido. Naquelas alturas, eu já estava gostando dela demais. Só conseguia pensar nessa menina. Só que depois que fiz o pedido, ela ficou olhando para mim assim, de um jeito esquisito, como se estivesse pensando. E aí falou: "Namorar? Ah, sei lá, Wagner. Acho melhor a gente continuar desse jeito mesmo. Não tá bom assim?" Olha, se eu disser que não fiquei triste, mais do que triste, frustrado, estarei mentindo, porque se ela não queria namorar comigo, é porque não estava gostando tanto assim de mim. Eu, por exemplo, seria capaz até de casar com ela, naquele instante mesmo, se ela quisesse, de tão apaixonado que estava. Apesar de tudo, tive de me conformar com a sua resposta, porque mesmo eu insistindo, mesmo dizendo que estava apaixonado, ela achou melhor esperarmos mais um pouco para dar aquele passo no nosso relacionamento. Segundo ela mesma falou,
queria ter certeza do que estava fazendo antes de aceitar o meu pedido de namoro. Só que, para minha surpresa, em menos de 10 dias depois, ela veio me perguntar: escuta, Wagner, aquela história de namoro era mesmo para valer? Claro que era. Só depende de você. Bom, se é assim, eu acho que a gente pode tentar então. Olha, eu fiquei tão feliz. Enchi essa menina de beijos. Cheguei a prometer que ela seria a menina mais amada do mundo. Fazia menos de um mês que andávamos ficando juntos. Eu nem acreditei que agora estávamos namorando para valer. De um modo assim, oficial, tudo como manda o figurino. Fiz questão de levá-la em casa naquele final de semana mesmo. Naturalmente que ela e a minha mãe já tinham se visto 2 ou 3 vezes, até porque morávamos no mesmo condomínio. Não eram estranhas uma para outra. Só que agora, na condição de minha namorada, eu fazia questão de que se tornassem amigas. Eu sempre fui um cara assim muito família. Sempre prezei muito esse tipo de relação assim, formal. Só que não sei, eu senti que a minha mãe não aprovou muito aquele meu namoro. Claro que ela tratou a Lúcia muito bem, com o devido respeito, mas conhecendo a minha mãe do jeito que eu conhecia, eu fiquei com a impressão de que ela não tinha aprovado. No entanto, apesar disso, procurei não dar importância, até porque quem tinha mesmo de aprovar a minha namorada era eu. Até que uns 20 dias depois, a Lúcia me chamou de lado para contar uma novidade que mudaria para sempre os rumos da minha vida. Na verdade, eu já vinha notando que ela andava assim meio ansiosa, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não tivesse coragem. Mas eu jamais poderia imaginar que o assunto era com a expressão séria. Lembro que ela fez assim uma cara, depois olhou para mim, baixou os olhos, até que fez aquela revelação através de uma pergunta. Wagner, o que você faria se eu dissesse que estou grávida? Olha, eu levei um susto tão grande quando vi aquilo. Eu fiquei olhando para ela, sem saber o que dizer. Sabe, foi um choque. A gente tinha ido para a cama no nosso 3º encontro. Aliás, bem no dia em que a pedi em namoro. E ela achou melhor a gente esperar um pouco mais. Para mim foi a maior surpresa do mundo. Lembro que a minha voz quase não saiu. Mas você tem certeza? Já foi ao médico? Ela só confirmou balançando a cabeça. Perguntei de quanto tempo ela estava e nessa hora percebi que ela meio que se ofendeu. Ué, por que a pergunta? Tá achando que eu tô mentindo pra você? O filho é teu. Sem saber o que dizer, só balbuciei algumas palavras e abracei bem forte. Claro que eu fiquei feliz de saber que a menina por quem estava apaixonado estava esperando um filho meu. Agora, isso mudaria muita coisa na minha vida. Naturalmente que ia trazer um monte de responsabilidades, mas, de qualquer modo, eu fiquei feliz. Quem não ficou nada feliz foi a minha família. Quando contei para minha mãe, por exemplo, ela quase surtou. Mas você só pode ter endoidado, hein, Wagner? Como vai ser para sustentar essa criança? Você já pensou nisso? Você sabe quanto custa um pacote de fralda, 1 litro de leite? Você mal consegue se sustentar, seu irresponsável. Olha, minha mãe ficou fula da vida comigo. Aliás, não só ela, né? O pai também. Os dois disseram que era para eu me virar, que eles não iam arcar com responsabilidade nenhuma em relação àquela criança. No fundo, eu sabia que eles estavam falando aquilo da boca para fora. Afinal de contas, estávamos conversando sobre o netinho deles. De qualquer modo, eles ficaram realmente muito preocupados. Porém, mal sabia eu que este era apenas o menor dos meus problemas. E eu digo isso porque alguns dias depois, eu feliz com a ideia de ser pai, sim, porque passado aquele susto do começo, eu já tinha até me acostumado com a situação. Já estava fazendo planos para quando o nosso filho nascesse. Lembro que naquele sábado, a Lúcia tinha me convidado para jantar na casa dela. E enquanto ela e a minha futura sogra preparavam a comida na cozinha, eu fiquei ali no quarto dela, mexendo na internet.
Lembro que vi os meus e-mails, depois dei uma conferida no meu perfil. Depois, enquanto esperava um vídeo carregar, eu comecei a reparar naqueles papéis sobre a mesinha, até que um deles me chamou a atenção, porque deu para ver que tinha o logotipo de um laboratório. A primeira coisa que eu pensei é que só podia ser o teste de gravidez que a Lúcia tinha feito. E eu não estava enganado. Era mesmo o teste de gravidez. E como eu já esperava, o resultado tinha sido positivo. Olha, eu cheguei a sorrir ao olhar para aquele papel, de tão feliz que estava com aquela ideia de ser pai. Até que, de repente, uma coisa me chamou a atenção assim, de modo especial. Eu reparei na data em que aquele teste tinha sido feito. Estava ali estampado naquela folha, só que não batia. Eu digo isso porque a data que aparecia ali era de quase 3 meses atrás. Eu olhei para aquela data e pensei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Essa data está errada. Eu lembrava claramente da Lúcia ter me contado da gravidez uns 15 ou 20 dias depois que começamos a namorar. Só que antes de começarmos a namorar, não fazia nem um mês ainda que tínhamos saído pela primeira vez. Isso sem contar que só fomos para a cama no nosso terceiro encontro. Olha, sendo muito generoso, fazia 2 meses e meio que estávamos juntos. Só que mesmo assim, só tínhamos feito amor no nosso terceiro encontro. Olha, o meu corpo todo começou a tremer, a ponto de eu deixar o papel cair da minha mão. Meu Deus, ele estava mentindo para mim. Que mais que eu podia pensar? Se a data que aparecia ali naquele teste estivesse certa, o filho que ela estava esperando não poderia ser meu. Não tinha como, pois ela tinha feito o teste antes da gente fazer amor pela primeira vez. Me senti até meio tonto. Só lembro de ter apanhado aquele papel do chão, conferido novamente para ver se não havia engano, e não havia. Depois dobrei e guardei no bolso da calça. Eu fiquei ali olhando para o nada, sem saber o que pensar durante não sei quanto tempo. Só fui voltar à realidade quando ela apontou na porta do quarto para me avisar que o jantar estava pronto. Olha, pode parecer até mentira, mas eu não tive coragem de esfregar aquele teste na cara dela e exigir uma explicação. E não fiz isso por um único motivo. Eu a amava demais. Eu fiquei tão apavorado, com tanto medo de cobrar alguma coisa e, no fim, ela acabar me expulsando da sua vida. Naturalmente que ela notou que eu não estava bem, até porque eu devo ter ficado pálido diante daquela descoberta, só que eu inventei uma desculpa qualquer e ficou tudo por isso mesmo. Nesse exato instante, no momento em que escrevo essa carta, ela está entrando no 6º mês de gestação. E até agora não tive coragem de ter uma conversa definitiva com ela. Quer dizer, eu digo 6º mês, mas se formos levar em conta a data que ela diz que tinha engravidado, porque se for para me basear nesse teste que eu tenho aqui nas minhas mãos, a gestação já está bem mais avançada. Se eu ficar na minha, não botá-la contra a parede, nada me tira da cabeça que essa criança vai nascer antes mesmo da gravidez atingir o 8º mês, até porque sua barriga já está enorme. Só eu sei o que estou passando. E não me calei por covardia, como muita gente pode pensar. Se estou aceitando essa situação é porque sou apaixonado por ela. Essa mulher se tornou tudo para mim. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem ela. De mais a mais, eu posso muito bem criar essa criança como se fosse minha, de sangue. Não falam que pai não é aquele que faz, mas aquele que cuida. Ninguém vai saber de nada, com exceção, é claro, de mim e da Lúcia. Só que ela não sabe que eu sei. De qualquer modo, não está sendo fácil, porque sei que ela mentiu para mim. E a respeito de uma coisa muito séria. Eu fico até me perguntando se ela só aceitou namorar comigo por causa desse filho. Filho que ela botou na minha conta, apesar de ter engravidado antes mesmo de trocarmos o nosso primeiro beijo. Quando eu pedi namoro, ela falou que era muito cedo. Só que depois voltou atrás e aceitou namorar comigo. Dali a 10, 15 dias, ela falou que tinha engravidado.
Será que depois de dizer não, ela aceitou namorar comigo porque também me ama? Ou foi só por causa do filho? Prefiro pensar que não, porque do contrário, não teria um segundo sequer de paz. Já não estou tendo. Imagine então se descobrisse que, além de ter mentido para mim a respeito da gravidez, ela também só está comigo para me ajudar a criar essa criança, o filho de outro. Isso eu não conseguiria suportar. Espero que depois de desabafar através dessa carta, eu consiga pelo menos encontrar um pouco de paz, porque não estava mais conseguindo guardar essa história só para mim. Estava me sufocando, me tirando o ar. Sabe, eu precisava desabafar, eu precisava contar para alguém esse meu drama, mesmo que fosse assim, de um modo anônimo, com o meu rosto escondido, através da voz de outra pessoa, sem ninguém sequer desconfiar de que, na verdade, o pobre diabo dessa carta sou eu.